Boa tarde a todos, aqui é o Bruno, tô na dúvida. Quero fazer um vídeo que, na verdade, eu sempre quis fazer aqui na história do canal, que é um vídeo dedicando, né, um tempo para falar do meu maior amor na vida, né, que é a filosofia e, portanto, né, é o amor à sabedoria e ao conhecimento. Eu sempre fui um cara que gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler livros, né, desde muito jovem, assim. Eu tive contato com alguns autores que eu acho que não são normalmente lidos por pessoas, sei lá, de 13, 14 anos de idade, mas eu sempre tive interesse, né, e sempre fui atrás, gastei milhares de horas lendo filosofia, e não só, né, mas lendo literatura também, depois lendo política. E na faculdade, né, eu escolhi ir para o caminho da economia e por sorte e por privilégio, né, eu consegui entrar numa faculdade cujo programa, né, e cuja intenção é formar você, enquanto aluno, um indivíduo consciente, né, um cidadão, e realmente um ser humano que consegue se pensar criticamente no mundo. E é isso que eu tiro da faculdade de economia, é isso que eu tiro da minha experiência universitária, é a independência no pensar, e é por isso mesmo que eu faço esse vídeo neste momento, porque independentemente do quão autêntico seja o meu pensamento, e era meu pensamento, né, independente da quantidade de autores, da diferença de vertentes e escolas que eu já estudei na minha vida, eu percebi, agora que eu me formei, que o meu pensamento ainda era muito colonizado. E por quê, né? Eu acho que primeiramente começa na escola, isso, o nosso currículo de história, nosso currículo de geografia, a forma como é cobrada essas coisas no vestibular, né, elas inclinam o aluno que ainda não tem consciência desses fatos a ter um pensamento completamente, né, eurocêntrico e em tempos recentes, né, diria que meados do século XX, um pensamento puramente americano, né, norte-americano. Então, desde a gente estudar a história com povos pré-históricos e históricos, desde a gente estudar, né, a história da América Latina como civilizações pré-colombianas e pós-colombianas, né, desde os nomes que a gente utiliza, né, para se remeter a países e a continentes, desde da forma como a gente trata diversas religiões ao redor do mundo como, sim, piores, literalmente piores ou inferiores à religião judaico-cristã que formaria, né, o Ocidente, formaria a civilização e as bases, os valores morais e culturais do Ocidente. Então, assim, eu acho que quando eu me formei no ano passado, eu tomei um tempo para parar realmente de ler as coisas europeias, parar de me importar com o pensamento dos autores que eu sempre amei na minha vida inteira, né. Eu tenho uma tatuagem de Nietzsche, do Zaratustra, porque foi o primeiro livro que eu li, que realmente marcou minha vida, foi no começo da pandemia, e desde então eu nunca parei de ler, né. Eu tenho uma coleção enorme aqui de livros de filosofia, literatura, política, economia que estão na estante, mas assim, eu também sempre fui o cara que estava na biblioteca, né, pegando o livro, alugando o livro para levar para casa, né, eu levava, sei lá, 3, 4, 5 livros por semana, sempre li muito PDF, até porque não dá para ficar restrito, né, ao que tem na biblioteca. E nesses tempos recentes, o meu amor pelo hip hop, né, o meu amor por rap, que existe desde que eu me conheço enquanto pessoa, né, desde criança, vendo clipe na TV e não entendendo nada, né. Eu me lembro vividamente de ter, sei lá quando, 7, 8 anos de idade, ver o Chris Brown na TV, ficando apaixonado por aquele estilo de música, né, por aquele estilo de atitude, por tudo que estava envolto, né, naquele clipe. E eu decidi, né, começar a escutar o rap, o hip hop, de uma maneira mais ativa,
né. Não que eu não escutasse antes, eu sempre gostei de ler as letras, né, eu sempre gostei de entender a posição das pessoas que estavam fazendo aquelas músicas, mas eu comecei a perceber algo mais profundo, né, no hip hop, né, eu comecei a perceber referências a religiões, referências a grupos como os Five Percenters lá dos Estados Unidos, né, que são um grupo que saiu da nação do Islã na década de 70, né, eu comecei a perceber as referências que eles faziam, as filosofias africanas milenares, né, e daí eu falei: "Tá bom, eu vou tomar um tempo, né, agora que eu me formei, para realmente adentrar nessa visão descolonizada, né, nessa visão sobre o mundo real", e sinceramente mudou por completo a maneira como eu vejo o mundo, né, como eu observo a filosofia, como eu percebo, né, a história da humanidade e, né, obviamente, como eu me percebo, né, como eu percebo a arte e o papel dela, como eu percebo a religião e o que significa, na verdade, a religião no geral. Então, eu queria fazer esse vídeo para falar um pouco sobre artistas, né, pensadores, filósofos, professores que eu acompanhei esses tempos, alguns livros que eu li sobre e, sinceramente, vocês podem achar o que vocês queiram, né, eu não realmente não me importo, mas, eu já li tudo que tem para ler da filosofia ocidental e, honestamente, não se compara, não tem, assim, não chega nos pés, né, da beleza, da simplicidade e, por isso mesmo, da profundidade que alguns dos ensinamentos, né, das inúmeras, né, e diversas religiões africanas têm para oferecer, das diversas, né, e diversas vertentes das filosofias africanas, né, da própria história da África, né, das inúmeras civilizações que existiam antes do Egito, né, antes da formação das pirâmides, 7.000 anos atrás, e depois também das pirâmides. Então, o primeiro que eu queria falar aqui para vocês é o KRS-One, né, o The Teacher. O KRS-One é um cara que nasceu no hip hop lá em Nova York, ainda adolescente, ele decidiu sair de casa, morar nas ruas, porque, como ele próprio diz, ele queria perseguir a sabedoria, ele queria realmente encontrar o que era a verdade, e dessa forma ele ficou morando como um cara sem casa por alguns anos, né, até que ele encontra o DJ Scott LaRock numa casa de uma public housing que eles têm lá nos Estados Unidos, e o DJ Scott LaRock, ele trabalhava ali como assistente social, e o KRS, naquela época, já ele grafitava, né, já batalhava, e eles decidem, né, tentar dar certo na indústria musical, né, eles formam o Boogie Down Productions, e quando isso tudo dá certo, né, quando eles lançam o primeiro álbum deles, o Criminal Minds, de 1987, o DJ Scott LaRock infelizmente morre, né, é assassinado tragicamente, mas o KRS-One ele persiste e permanece sendo um dos seres humanos, indivíduos mais importantes vivos hoje em dia no século XXI. O trabalho que ele faz no Temple of Hip Hop não para, né, ele publica vídeos, eu acho que quase toda semana, e são vídeos extremamente coesos, concisos, profundos e simples. E é isso que eu mais fico emocionado escutando esses caras, porque eles não tentam complicar fazendo malabarismo intelectual apenas para para embelezar os textos, como tantos autores de filosofia do século XX fizeram, né, a partir de meados do século XX, parece que você não consegue ler mais. O cidadão comum, né, o ser ordinário, que não tem acesso àquele aquele público, né, que não faz parte do público acadêmico e nem faz parte das discussões, ou não entende a gramática, né, do ser acadêmico, não consegue mais ler filosofia. É um fato isso, né, e isso é um problema enorme,
né? É um problema você subir numa torre de marfim e achar que só você pode entender o mundo, né? Você e alguns colegas. E o KRS-One ele faz exatamente o contrário, né? Tem inúmeros vídeos dele que eu adoro, que eu amo, que eu sempre assisto, né? Eu sempre escuto ele antes de dormir. O primeiro vídeo que eu vi dele foi esse aqui embaixo, o Full Lecture on Philosophy. Antes disso, obviamente, eu já tinha escutado as músicas, mas nesse vídeo sobre filosofia, ele vai tratar das origens das palavras, muito como, né, o próprio Nietzsche, né, ele faz, né, em Genealogia da Moral, que é um ótimo livro para quem não conhece, né, e para quem nunca leu, isso aqui vale muito a pena ler. Mas o KRS-One ele faz exatamente isso. Ele pega o dicionário de Oxford, que trata um pouco da origem, né, de como eram utilizadas as palavras em cada tempo, e demonstra, né, demonstra factualmente como que a sabedoria ela está sendo corrompida ao longo dos séculos, né, como a visão europeia, a visão não supremacista, né, porque como ele próprio fala, supremacismo seria algo exitoso. Supremacismo é você tratar todos muito bem, isso que é a supremacia, né, e por isso que o próprio nome dele fala "Knowledge reigns supreme", né, o conhecimento reina supremo. Então ele quer realmente inverter o sentido da palavra supremacista para, né, quando falam supremacismo branco, por exemplo, para falar: "Não, não é supremacismo que eles estão fazendo, é uma ridículo, é bebeira", né. Não, beira não, né, vai além do ridículo, vai além de desumanizante, né, e vai contra tudo que a filosofia é e tem que ser. Então, esse vídeo aqui é muito bom dele, esse que está em cima sobre a metafísica e ruminações do pensamento urbano, né, do hip hop, também é outra coisa excelente. São poucas pessoas que conseguem falar de metafísica de uma maneira tão simples, né, e elucubrante como o KRS-One. Então, assim, eu recomendo sem, né, não consigo recomendar mais assistir esses vídeos, ler o Gospel of Hip Hop que ele escreveu na década de 90. E para quem não entende inglês, tem legendas já automáticas no YouTube em português, né? O AI tá fazendo um puta trabalho nessa parte, então dá para acompanhar. Ele fala lento, né, ele fala calma, né, e muito precisamente sobre as coisas que ele quer explicar. O segundo aqui é o Robin Walker. Robin Walker ele escreveu esse When We Ruled em 2006. Eu não sei se esse livro tem tradução em português, mas, de novo, né, dá para usar dos instrumentos e da tecnologia para já traduzir as coisas, né? Acho que é uma das boas coisas que o AI está fazendo, é a melhoria nesse sentido. Às vezes perde um pouco, né, o significado ou a tradução ela não fica exata, né, fica muito literal, mas este livro aqui, ele fala sobre quando, né, a África, né, as civilizações africanas dominavam o mundo. E vocês vão perceber que é muito tempo, né, são mais de 10.000 anos que a gente não estuda na escola, que a gente não conhece. A gente não conhece a arte africana, as diversas, né, sempre diversas artes africanas, as diversas arquiteturas africanas, né, porque a gente fica preso nas pirâmides e tem que idealizar, né, as pirâmides, porque elas ficarão para a eternidade, foram construídas para a eternidade, mas a gente se esquece de pensar o que havia em volta, né? Qual era o pensamento que levou a chegar à pirâmide? Quanto tempo demora para uma civilização não construir em si, né? Construir empiricamente, mas quanto tempo demora uma civilização para chegar no ideal da pirâmide, né? Porque a pirâmide, a esfinge, tem 7.000 anos. Quanto tempo demorou para os egípcios, né, e para as civilizações que ali existiam também, que não eram só egípcios, quanto tempo demorou para eles chegarem nisso, né? E a verdade é, as pirâmides nem nasceram, né, no Egito. Já haviam outras pirâmides na África, já haviam pirâmides no México no mesmo tempo histórico, né? Então, o Robin Walker, ele tem essa palestra aí, são 2 horas e 40, essa aqui em cima que eu coloquei,
e eu recomendo fortemente. Ele é outro cara extremamente, né, fácil de escutar, é muito dinâmico, todos os vídeos dele, né, esses daqui que eu estou mostrando embaixo também, vale muito a pena. Então, se você quer entender um pouco mais sobre o pensamento, a filosofia, a religião africana, não tem alguém, né, e a história, porque ele é o The African History Man, a história africana, não tem alguém que eu recomendo mais que Robin Walker. O terceiro aqui é o RZA. O RZA, para quem não conhece, é o fundador, o planejador, né, o mastermind por trás da Wu-Tang, né? Ele é o produtor, além de rapper, empresário e verdadeiramente um gênio que teve a visão sobre a Wu-Tang. E aqui nesse vídeo, né, ele fala sobre a relação dele com o islamismo, né? Desde jovem ele faz parte dos da família, né, de conhecimento dos Five Percenters, não que ele fizesse parte integrante do coletivo, mas o Reese é outro, né? Ele foi para Meca uns anos atrás fazer a peregrinação e ele trata, né, sobre o conhecimento, assim como o KRS-One, ele trata o conhecimento de uma maneira muito realista, né? Ele fala como, quando ele acordou para o lado positivo das coisas e deixou de se levar pela negatividade, ele finalmente conseguiu criar o Tang da maneira que ele queria, né? Como o conhecimento de si, né? O knowledge of self, que eles tanto falam em músicas, né? Tem até a música do Black Star, do Talib Kweli, cantando sobre isso, e tem assim uma enxurrada de músicas que falam sobre knowledge of self, que como que isso, né, alterou a percepção dele sobre o mundo, alterou a percepção dele sobre si e o papel dele fundamental aqui na Terra, né? Então, RZA, se vocês gostam da Wu-Tang, eu duvido que não gostem, né? Escutem o homem que estava por trás, né? Escutem a mente, o cérebro, o espírito que esteve por trás das produções, né? E levem a sério os rappers. Levem a sério esses caras que têm tanto a falar, que surgiram literalmente de alguns dos piores lugares para se morar no mundo inteiro, né? Eles enfrentaram todas as adversidades possíveis. Como que não vai respeitar o pensamento deles? Como que vai dar mais atenção para um cara, para um europeu? Eu não consigo mais me relacionar com esse tipo de coisa. E o terceiro é o Stolen Legacy. Esse livro aqui é fenomenal. Se vocês querem entender como que surge a filosofia, né? Porque a gente aprende na escola que filosofia nasceu com os gregos, o que é um absurdo, né? Como assim a filosofia nasceu 3.000 anos atrás? Como assim o Pitágoras deu o nome de filosofia? Pitágoras é 600, 500 antes de Cristo. Sócrates é 400, 500 anos, Aristóteles é 400 antes de Cristo. Como assim esses caras inventaram a filosofia? As pirâmides têm 7.000 anos, né? Então, são coisas tão óbvias que a gente sabe, né? A gente conscientemente sabe dessas coisas, mas ao mesmo tempo a gente fica com medo de falar, fica com medo de se expressar dessa forma. Mas esse vídeo é apenas um dessa série que eu quero fazer, porque realmente, assim, quando vocês percebem essas coisas, vocês começam a não ligar para a maioria das loucuras que existem no mundo, para a maioria dos vexames, né, que a civilização ocidental, né, está fazendo, né, para esse imperialismo absurdo que existe, né, há mais de 500 anos e, infelizmente, somos vítimas deste processo, mas a internet, né, como eu sempre digo, liberta. Então, e a verdade também, né? A verdade sempre liberta, nos lembremos. Então é isso, muito obrigado.